Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema o pão da vida. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Ó, como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema o pão da vida. Quando nós olhamos para um fato que aconteceu ali no Novo Testamento, que é relatado lá em João capítulo 6, é uma coisa muito interessante. Mas antes disso, eu queria que você se imaginasse na seguinte situação. Imagine que você está ouvindo uma pregação com uma multidão de pessoas. Imagine essa situação, imagina você lá. E teu estômago já está roncando, você está, olha, com fome, cara, com fome. Aí tu vê Cristo pegando ali 3 pães, 2 peixes, divide esses pães, divide esses peixes e entrega para a galera. Todo mundo é alimentado, ainda sobra cestos. E depois disso ele fala que ele é o pão da vida. E quem se alimenta dele viverá por ele. Você consegue fazer uma associação? Talvez nós aqui do mundo contemporâneo não conseguimos fazer uma associação tão clara, mas os israelitas, ele automaticamente já linkou o que era aquilo. Ele linkou com o quê? Com o pão que ficava no santuário, com a oferta de cereais. Então ele falou assim, olha, faz total sentido. Ah, então Jesus está dizendo que ele é o cereal, olha que coisa interessante. Então é esse conceito que é apresentado, porque lembre-se, na oferta de cereais poderiam ser dados pães também para o sacerdote. Não era somente cereais crus, poderiam ser dado pão. Então, quando Jesus disse que ele era o pão da vida, seguindo esse contexto, ele está dizendo o seguinte, ó, tá vendo aquela oferta de cereais que vocês dão lá no santuário para o sacerdote? Então, eu sou aquela oferta também. Então, eu estou aqui para alimentar vocês, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E aqui é um ponto que às vezes nós nos esquecemos. Nós podemos fazer aqui um grande parênteses para entendermos melhor isso. Lembra quando Jesus vai pregar que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas que ele cita no capítulo não são acrescentadas? E lá ele cita também o alimento. Então, quando nós seguimos a Deus, nós não necessariamente vamos ter coisas para esbanjarmos, mas o suficiente nós vamos ter. Nós vamos ter o suficiente para nos alimentarmos, o suficiente para vivermos, porque nós não precisamos nos preocupar com isso. E é isso que Jesus está dizendo, ó, quando você faz a oferta de cereais, você está dizendo que aquilo pode talvez te fazer falta, mas você confia em Deus que vai te sustentar. Quando nós fazemos essa oferta de cereais também, de uma certa forma simbológica, de oferecer o nosso tempo, oferecer as coisas que nós temos para os outros, é porque nós estamos dizendo a seguinte forma, isso não vai me fazer falta porque meu Deus vai me sustentar. Muitas pessoas estão em situações piores do que a nossa, e às vezes nós nos esquecemos disso. Nós olhamos só para nós e nos esquecemos que existem pessoas que estão perto da margem da linha da pobreza. Existem pessoas que estão passando fome literalmente, que estão sem comer há 2, 3 dias, que não têm onde dormir. E nós podemos ajudar essas pessoas. Nós temos os bens que nós temos, Deus nos deu esses bens para auxiliarmos outras pessoas. Então, naquele instante, com o pouco que Jesus tinha, ele fez muito. E é esse mesmo conceito que é aplicado para mim e para você. Com o pouco que nós temos, nós podemos fazer muito. Deus confia que nós iremos fazer exatamente a mesma coisa. Nós iremos dividir com os outros para que os outros também tenham essa mesma possibilidade de alimentação. Lógico que nós não vamos abrir mão daquilo que vai nos fazer falta para auxiliar outra pessoa. Mas é um negócio claro de conceito, de ter sabedoria. Olha, se eu tenho isso sobrando em casa, isso não vai me fazer falta. Eu tenho essa quantidade que eu posso auxiliar, eu vou auxiliar alguém. Eu fiz aqui uma marmita e eu tenho uma marmita sobrando aqui em casa. Alguém passa na sua casa pedindo comida. Olha lá a marmita prontinha para você entregar para ele. Perceba que não é algo que vai prejudicar você. Você vai estar auxiliando alguém. Então você vai estar alimentado e essa pessoa também vai estar alimentada. E aí nós podemos continuar andando pela Bíblia, vendo várias citações do Novo Testamento com Levítico 2 sobre essa oferta de cereais. Por exemplo, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, sobre o fermento. E o fermento é interessante, que fermento ele se refere necessariamente ao pecado. Então, por isso que a oferta de cereais do pão, ele era sem fermento. Por quê? Se ele representava Cristo, e fermento significa pecado, e Cristo foi uma oferta sem pecado, porque Cristo não cometeu nenhum pecado, então aquele pão também precisava ser sem fermento. Ou seja, novamente, o link feito ali entre Cristo e a oferta de cereais. Perceba como tudo apresenta Cristo. Cristo é o personagem principal de toda a Bíblia. Se nós olharmos para a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Levítico, nós vamos entender claramente isso. Esta oferta de cereais sem fermento apresenta Cristo sem pecado. E nós podemos
continuar, que mais para frente é citado que essa oferta de cereais também tinha um pouco de vinho, que na verdade é o vinho sem fermento. Lembre-se, sem fermento, porque não pode ter pecado. Se referindo a quê? A Santa Ceia que Jesus vai instaurar sobre o pão e o suco de uva, o vinho sem fermento, que refere-se ao carne e o sangue de Cristo. Quando nós fazemos a Santa Ceia, nós estamos proclamando o retorno de Cristo até que Ele venha. Então, todo este link é reforçado em Levítico e é reforçado no Novo Testamento. Lembra que eu disse lá na primeira semana que Levítico apresenta muitas coisas do Novo Testamento que às vezes nós deixamos de lado, e quando nós estudamos Levítico, nós começamos a fazer esses links? Tá aí uma delas. Acho que você nunca olhou para a oferta de cereais e falou, cara, será que é isso que se quer se referir com Cristo Jesus no Novo Testamento? Será que quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está falando sobre Levítico? Está falando sobre Levítico. Nesse aspecto, claro, ele está dizendo sobre a situação da oferta, sobre a entrega da oferta, assim como ele se entregou voluntariamente. E aqui nós podemos continuar falando um pouco mais sobre o óleo que era derramado sobre as ofertas, que quer se referir ao Espírito Santo. Lembra quando o rei de Israel era ungido, quando o sacerdote era ungido, era jogado azeite sobre a sua testa, se representando que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo naquele momento? Então, o mesmo conceito era aplicado nos cereais. Quando os cereais eles jogavam azeite em cima, óleo em cima do cereal, está dizendo que também tinha a oferta do Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado por Espírito de Cristo. Paulo vai chamar Espírito Santo de Espírito de Cristo lá em Romanos capítulo 8. Também nós vamos ver que Cristo era do Espírito Santo. Mateus vai dizer isso lá no capítulo 1, que Cristo era do Espírito Santo antes de todas as coisas. Então, é um link direto sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, apresentando todo esse conceito simplesmente com a oferta apresentada, a oferta de cereais. Cristo se entregou e Cristo cuidou dos outros. Aonde ele passou, ele cuidava das pessoas. E aí eu deixo a pergunta para você. Você, aonde passa, tem cuidado dos outros? Você tem olhado para o lado observado quem tem pensado em necessidade? O irmão da tua igreja, talvez o teu vizinho, talvez um colega do teu serviço, um colega da tua faculdade. Você tem possibilidade de ajudar e você tem ajudado? Não é somente orar, é ser uma ação na vida dessa pessoa. Assim como aquela oferta era uma ação para Deus, uma ação para Cristo, uma ação para o Espírito Santo, uma ação para a Trindade, uma oferta de gratidão que sustentava o santuário, sustentava o sacerdote, nós também precisamos manter essa oferta, não deixando de dizimar e ofertar. Isso é a nossa necessidade, mas também nós podemos auxiliar de diversas formas. Então, aquelas recoltas que são feitas, aquelas campanhas da ADRA, da ASA, nós podemos auxiliar, nós podemos também ajudar de diversas formas, com cestas básicas para as outras pessoas. Nós podemos auxiliar trabalhando na ASA da igreja local, ajudando essas pessoas que estão conhecendo o alimento físico, e nós podemos levar o alimento espiritual que é Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele é o pão da vida. E quando eu apresento o pão da vida, a pessoa tem o alimento físico e o alimento espiritual. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo. Ele mesmo se chamou de pão da vida. Ou seja, Ele queria deixar claro para as pessoas que nós precisamos nos alimentar tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas nós parece que temos um leve conceito do alimento só espiritual. Vamos levar somente o Evangelho. O Evangelho é importante? Claro, é de suma importância o Evangelho. Mas Cristo também alimentava os outros de forma física. Ele dava pão, ele deu peixe, ele alimentava os outros. Então, nós precisamos, da mesma forma, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Então, eu prego Cristo Jesus, levo essa esperança para as outras pessoas e, ao mesmo tempo, eu levo o alimento para que essas pessoas tenham força. Porque, pense comigo, você prega sobre Cristo Jesus. Você fala que Cristo se importa com os outros, mas você não leva um alimento para essa pessoa, você está dando um estudo bíblico, por exemplo, ele vai pensar da seguinte forma: esse Cristo aí não se importa comigo. Então, é importante nós termos esse conceito, que a nossa bênção é uma ação na vida das outras pessoas. Nós somos as mãos de Cristo na terra. Nós somos aqueles que foram levantados por Cristo. Temos as bênçãos para proclamar a mensagem e também temos as bênçãos para levar as bênçãos. Então, olhe, a partir de hoje, um pouco mais no seu círculo social, das pessoas que talvez estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de necessidade, auxilie e ajude. Da mesma forma que naquela pregação de João 6, Cristo percebeu que as pessoas estavam com fome e Ele alimentou, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Nós como igreja, nós como indivíduo, precisamos proclamar a mensagem de Deus e também levar as bênçãos de alimento físico para as pessoas que estão passando por necessidade. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na Sua santa presença.
Pai, nesse dia de hoje nós entendemos um pouquinho mais dessa relação direta, meu Pai, sobre a oferta de cereais, Pai. Como essa oferta representava Cristo Jesus. Como esta oferta, quando ele se chama de pão da vida, ele estava mostrando tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual, Pai. Também entendemos um pouquinho mais pelo fato desta oferta não ter fermento, porque estava representando que Cristo não tinha pecado. E também que o vinho sem fermento, o vinho não fermentado, o suco de uva integral, Pai, representava também a Santa Ceia que Cristo instauraria um pouco mais para frente, sobre o pão e o suco de uva, sobre a carne e o sangue também, Pai. E também vimos um pouquinho mais sobre o azeite, o óleo que era jogado sobre a oferta, representando a ação do Espírito Santo, meu Pai. Pai, que o Senhor nos auxilie primeiramente a compreendermos essa mensagem, a realmente entendermos e separarmos e compreendermos sobre esta oferta de cereais e sobre todo esse simbolismo, esse conceito que era reforçado, apresentado para os israelitas, Pai. E que possamos, todas as vezes, ao lermos o Novo Testamento, fazermos esses links com o Antigo Testamento. E também, Pai, nos auxilie a enxergarmos, Pai, as pessoas que estão com necessidade ao nosso redor, que estão famintas, tanto do alimento espiritual quanto do alimento físico, meu Pai. Que o Senhor nos use, Pai, para proclamarmos a Tua mensagem e vivermos a Tua mensagem, Pai. Que possamos cuidar um dos outros, fortalecendo na fé e também dando alimento para as pessoas, Pai. Afinal de contas, o Senhor pediu, o Senhor ordenou que cuidássemos um dos outros, Pai. E nós precisamos viver isso a partir de agora, Pai. Limpe os nossos olhos, façamos com que nós possamos enxergar essas pessoas que estão passando necessidade ao nosso redor, Pai. Para que possamos ser uma bênção na vida dessas pessoas. Fique conosco, perdoe os nossos pecados. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos eles são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!